Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber nosso primeiro convidado. Daqui a pouco eu vou falar de política com o deputado estadual Gelen Diniz, do Partido Progressista. Em relação a esse escândalo no setor de habitação do governo, o deputado propôs na Assembleia Legislativa a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para aprofundar as investigações sobre esse assunto. Se o deputado vai conseguir o número de assinaturas suficientes, já é outra história, mas ele está fazendo o papel de oposição. Daqui a pouco nós vamos aprofundar esse debate, falar também de uma outra proposta do deputado, a que extingue a pensão para ex-governadores no Acre. Já eu chamo ele. Antes, deixa eu falar aqui do cooperativismo. Olha, o cooperativismo é uma alternativa cada vez mais importante na economia, porque proporciona aos trabalhadores cooperados remuneração justa, divisão dos lucros, e a COPSERG do Acre aposta nessa estratégia para vencer a crise e garantir dignidade aos trabalhadores. COPSERG significa tudo para mim hoje, que ela me ajudou no momento que eu mais precisava e me sinto muito feliz hoje com a minha família. As oportunidades são dadas e essa oportunidade foi me dada através da COPSERG e hoje eu sou muito feliz. A cooperativa COPSERG deseja a você, mãe, toda a felicidade e que possamos continuar construindo um futuro melhor para todos. Cooperativa COPSERG, lugar de mãe feliz. É isso aí, gerando trabalho e renda com oportunidade para todos. É assim que trabalha a COPSERG há 16 anos, onde o cooperado vale ouro. E agora eu convido o deputado estadual Gelen Diniz, do Partido Progressista. Pode vir para cá, deputado. Olá, Rogério. Boa noite, deputado. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem? Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Deputado, eu quero começar fazendo aqui um preâmbulo da situação. Um pequeno retrospecto. Vejamos, esse assunto envolvendo o setor de habitação do governo já tem ocupado as manchetes políticas e policiais de algumas semanas para cá. E mais recentemente, esse assunto ganhou muito mais apelo popular porque uma manobra do governo levou o deputado Jamil Asfuri de volta para a Assembleia Legislativa, já que ele era o secretário de Habitação. E quando o deputado assume a cadeira, era suplente, assumiu na vaga do ex-deputado Lorival, instala-se na frente da Assembleia Legislativa um acampamento de sem-tetos, cobrando do deputado providências em relação a esse escândalo, as casas que não foram entregues conforme a expectativa da população. E agora o senhor vem e propõe uma CPI para investigar esse assunto. Como é que o senhor avalia esse momento? Seria necessário, de fato, uma CPI, já que as investigações estão acontecendo no âmbito da Polícia Civil, no Ministério Público? Enfim, por que o senhor propõe essa CPI? Olá, Rogério. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, a oportunidade de vir aqui falar para a população acreana. Agora, quanto a este assunto que está tão em pauta, né, na imprensa, aqui no estado do Acre, eu defendo, sim, a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Porque até o momento, a Assembleia, nós deputados, estamos apenas assistindo a cada episódio dessa série de eventos, série de escândalos. Nós não podemos ficar inertes diante de tudo isso. A Assembleia Legislativa tem que participar, os deputados têm que participar. E é um instrumento legal previsto no regimento, previsto na Constituição do Estado do Acre, e vou defender sim, a partir da próxima semana já vou começar a coletar as assinaturas, o requerimento já está pronto, estou apenas aguardando a chegada dos colegas que estão no Encontro Nacional. Eu acredito que, a partir do momento que os deputados estiverem envolvidos também neste tema, aí sim, conseguiremos chegar ao fundo do poço, saber o que realmente aconteceu, por que aconteceu e quem são os responsáveis. É isso que a sociedade quer saber. O argumento da base do governo é que a Polícia Civil já está investigando e que não tem melhor do que a polícia para fazer isso. O senhor concorda com isso? Olha, eu discordo frontalmente com relação a esse argumento, até porque a base do governo hoje, né, que são os petistas, com mais os aliados, foram aqueles mesmos que sempre defenderam a investigação. No passado, quando não estavam no poder, sempre foram favoráveis a investigar, a passar a história limpo, fosse qual fosse o tema. Então, a gente vê uma mudança assim radical na hora que chega no poder. Não pode ser dessa forma, a postura tem que ser uma só. Com relação aos vazamentos, está nos autos lá do processo, né, que eu li, que há indício de que houve vazamento na Polícia Civil. Eu acredito no trabalho da Polícia Civil, Ministério Público, Judiciário, mas
Felizmente, esses vazamentos, se ocorreram, prejudicaram as investigações, porque aí os autores começaram a destruir provas, né? Então, não é que em havendo uma CPI não irá haver vazamentos. Eu acho muito difícil ficar tudo resguardado naquelas 4 paredes ali no âmbito da investigação, mas é que a sociedade passa a participar mais, a saber o que está acontecendo. Hoje a sociedade lê uma matéria e sabe um pedacinho, um trecho, né? Assim como os deputados também só sabem o que sai na imprensa. Ou se dedicar e for ter acesso aos autos, que agora foi retirado o sigilo, então nós podemos fazer diferente, nós podemos participar mais, nós podemos mostrar mais, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes iguais ao de um juiz. Mas, por exemplo... Isso no caso de investigação, não é para expedir mandado de prisão, não é essas coisas, é os poderes investigatórios que um juiz tem. O convite a pessoas citadas no processo não seria já suficiente para que fossem à Assembleia prestar esclarecimentos? No caso, o ex-secretário, hoje deputado Jamil Asfuri, que não é citado, mas que, por força da opinião pública, acabou se pronunciando, ele já tem a tribuna da Assembleia para se explicar. Quer dizer, uma outra autoridade eventualmente citada já não seria suficiente um convite para que fosse lá se explicar? Olha, esses convites, na maioria das vezes, não passam em plenário. Inclusive, quando da divulgação que a chefe de gabinete do governador ameaçou via WhatsApp servidores, ocupantes de cargo comissionados, eu mesmo apresentei um requerimento solicitando que ela viesse à Assembleia dar explicações. O requerimento foi rejeitado. Então, a instalação de uma CPI, você não ia ter esse problema, apesar de que os requerimentos tinham que ser votados, mas uma comissão parlamentar de inquérito, que não aprova os requerimentos para ouvir as pessoas, está fazendo o quê? Não tem sentido também. Agora, uma outra questão que envolve diretamente a sua ação parlamentar está relacionada ao fim da pensão dos ex-governadores no Acre. O senhor tem uma proposta de emenda constitucional, uma PEC que tramita na casa e que a base do governo já se mostrou favorável à aprovação dessa PEC em plenário. No entanto, esse fim da pensão valeria daqui para frente, ou seja, os que já têm o direito adquirido manteriam esse direito. E diante dessa possibilidade, o senhor prossegue com essa proposta? Rogério, esse posicionamento, esses argumentos de que seria de agora para frente, isso é da base do governo. Eu entendo que a partir do momento que nós aprovarmos essa emenda à Constituição, revogando integralmente o artigo 77 da Constituição do Estado do Acre, que é o artigo que prevê o pagamento de pensões, a base jurídica, a base legal para esses pagamentos deixa de existir. Então o governo do Estado do Acre imediatamente tem que cessar os pagamentos. E aquele que se sentir prejudicado, que achar que tem direito adquirido, que procure o judiciário, né? E que vá até o Supremo pedir que reconheça o direito do mesmo a receber as pensões. Então eu entendo que extingue todos os pagamentos, se for aprovado, mas é esse o meu entendimento. E o deputado ele está fazendo o papel dele, que é apresentar uma correção de algo absurdo, né? Inclusive considerado totalmente ilegal pelo próprio Supremo Tribunal Federal em outros estados. A forma que vai ficar, se vão continuar pagando para quem já estava ou não, não cabe a mim, né? Isso é o governo que tem que dizer como que vai fazer, né? E aqueles que se sentirem prejudicados que vão ao judiciário. Nós mesmos podemos entrar como cidadãos, né? Caso o governo continue pagando, em uma hipótese de aprovação dessa emenda, caso o governo continue pagando, nós podemos questionar esse pagamento. E na primeira instância, não necessariamente lá no Supremo Tribunal Federal. Deputado, outra questão polêmica que de vez em quando vem à tona é a obra de construção da BR-364, muito questionada, e a oposição, na pessoa do deputado Luiz Gonzaga, tenta instalar também uma CPI para investigar a construção dessa rodovia. No entanto, ele não consegue o número de assinaturas suficientes. A oposição tem 8 deputados, são necessárias 8 assinaturas, mas o deputado não consegue. Como é que o senhor avalia esse assunto? O senhor é contra ou a favor de uma investigação? Rogério, o ano passado nós também já mobilizamos a base, foi aprovado um requerimento, depois foi retirado algumas assinaturas. Eu defendo o seguinte, que se foi gasto 2 bilhões numa rodovia e não existe rodovia, eu mesmo fui até Tarauacá, no meu veículo particular, numa comissão da ALEAC, em muitos trechos não há rodovia, é pior do que um ramal. Eu defendo que tem que ser investigado sim, é tanto que eu assinei. Mas também eu não tenho o direito de criticar aquele que não assina, porque cada um sabe, né, das suas convicções, né, do interesse da população. Então, cada deputado tem que avaliar muito bem o seu posicionamento. O meu posicionamento, o deputado Jardim Diniz, é esse, né? Inclusive, demorei até um pouco, disse para o colega, deputado Luiz Gonzaga, eu digo, olha, colete a assinatura dos colegas, em seguida eu coloco a minha assinatura. E demorei um pouco para assinar, mas assinei, ia assinar para ele, falei para ele que ficasse tranquilo, que podia contar com a minha assinatura, mas não tenho esse direito de criticar quem não assina.
né? Os deputados são responsáveis pelos seus atos. Né? Agora, eu acho que a população merecia, sim, uma investigação maior, saber o que aconteceu, né? Como muitas coisas nesse Estado, merecem serem passadas a limpo, porque é isso que nós queremos. E ainda, Rogério, se você me permite, voltando à questão das pensões, eu acredito que é uma pauta positiva, né? Inclusive, eu acho que o governo do Estado deveria olhar para esse tema e fazer aprovar e parar de pagar essas pensões. Eu sei que contraria interesse de muitas pessoas, de políticos, inclusive políticos com mandato, mas você não pode olhar só para essas pessoas, tem que olhar para a população. O momento é de crise, é uma economia de 5 milhões anual. Isso aí só quem ganha é o governo do Estado e a população como um todo. Deputado, para a gente encerrar, eu acompanhei hoje o seu discurso na tribuna da Assembleia e vi que o senhor se sentiu um pouco incomodado com a postura da base do governo quando tenta desqualificar o seu papel de oposição. Ou seja, adjetiva de forma até pejorativa, às vezes fala que é atitude politiqueira e que não é atitude correta, e é natural do parlamento. Mas o senhor, como é que se avalia nesse aspecto? O senhor tem feito uma oposição coerente ou tem sido uma oposição politiqueira, como tentam lhe imputar? Rogério, desde o início do mandato, a gente tenta fazer um trabalho digno, um trabalho que, graças a Deus, está sendo reconhecido pela população, pela imprensa, né? E nós não fazemos denúncias sem provas, nós não estamos ali para buscar holofotes, não é isso. Agora, eu me sentiria incomodado se eu chegasse na ALEAC, sentasse na minha cadeira e não usasse tribuna para reivindicar, para criticar o que eu considero errado. E quando a oposição faz isso, a base governista corre e diz: estão fazendo politicagem, a CPI é politicagem, querem aparecer. Não, isso é uma falta de respeito. Isso é papel da oposição. Oposição, o nome já diz, é se opor àquilo que acredita que está irregular. Sempre digo também, deixo claro que, na maioria das vezes, quando entendo que o assunto é do interesse da população, voto com o governo. Já votei várias vezes. Como voto contra quando eu entendo que o assunto prejudica a população, quando aquela lei ou aquela proposta prejudica a população. Então, não aceito essas críticas. Inclusive, hoje questionei na tribuna os meus colegas parlamentares, exigi respeito à oposição, né, e parem de dizer que a oposição, quando se manifesta, é fazendo politicagem. Politicagem faz o governo. Citei vários exemplos. Quando, após várias mortes na maternidade, a Secretaria expede notas dizendo que está investigando e nunca torna público o resultado dessas investigações. Né, politicagem faz a chefe de gabinete do governador, quando ameaça servidores, ocupantes de cargos comissionados, com demissão, se não comparecer às reuniões. Isso é politicagem. Quando elabora listas para dar casas em troca de apoio político, isso sim é politicagem. Né? O nosso trabalho na Assembleia Legislativa como oposição não é politicagem, é o trabalho para o qual o povo nos elegeu e a gente vai fazer da melhor forma possível. Conversei aqui com o deputado estadual Gelen Diniz, do Partido Progressista. Obrigado pela vinda, deputado. Eu que agradeço, Rogério, mais uma vez o convite. Estou à disposição. Né? E nós estamos lá na Assembleia de terça a quinta-feira, né, que a gente faz de tudo para não faltar. É o mínimo que o deputado pode fazer, é comparecer às sessões, né, e sempre defendendo os interesses da população acreana. Obrigado. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue com a gente.